Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o vestibular FUVEST, mais especificamente sobre como iniciar uma dissertação estilo FUVEST, pensando num vestibular que é bastante reflexivo, muitas vezes cobrando temas filosóficos. Algumas pessoas sentem muita dificuldade para iniciar a dissertação argumentativa. Eu vou dar um exemplo de uma das formas de se iniciar um texto no vestibular. Lembrando que existem N maneiras de vocês começarem uma dissertação argumentativa. Como hoje nós trataremos especificamente sobre temas mais complexos, estilo FUVEST, claro que a introdução filosófica cabe muito bem para pensar uma dissertação argumentativa visando esse grande vestibular brasileiro. É a porta de entrada para a USP, uma das grandes universidades no mundo. Então prestem bastante atenção na forma como vocês podem iniciar a dissertação FUVEST, já pensando no projeto de texto de vocês, ou seja, a introdução que confirma a forma como vocês vão elaborar o desenvolvimento textual e, consequentemente, a conclusão. Lembrando que uma estrutura que é muito bem avaliada na conclusão estilo FUVEST é justamente a frase de efeito que dialoga com o repertório sociocultural que foi dado ao longo do texto. Ora, se eu iniciei o meu texto com uma citação filosófica, é óbvio que eu posso dialogar a minha frase de efeito com o início do meu texto, a primeira linha do meu texto. E aí eu consigo desencadear na minha dissertação aquilo que nós chamamos de efeito teia, ou, se vocês preferirem, o efeito cadeia. Todos os elementos estão dialogando dentro da minha dissertação, inclusive o primeiro período do meu primeiro parágrafo e o último período do meu último parágrafo. Então eu consigo dar aquele movimento circular, amarrar todos os argumentos que eu dei ao longo da minha dissertação. Prestem atenção nesse exemplo de introdução que eu vou mostrar para vocês, pensando justamente nesse tema aqui, ó, as cidades do futuro e os princípios da sustentabilidade. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou pensando em maneiras de reutilizar aquilo que nós, seres humanos, produzimos, ou ainda de poluir menos, embora nós consigamos consumir determinados produtos, determinadas tecnologias, sem degradar demasiadamente o meio ambiente. É claro que nós não podemos pensar num sistema capitalista que seria 100% eficaz no combate às formas de degradação do meio ambiente. É claro que capitalismo e preservação do meio ambiente são dois conceitos que não caminham muito bem, mas é possível pensarmos maneiras de degradar menos, de poluir menos, de prejudicar menos o nosso habitat, justamente para manter a vida no planeta, não só a vida de nós seres humanos, a vida de todos os seres vivos no planeta. Quando nós pensamos em sustentabilidade, nós estamos pensando em maneiras de preservação ou de reutilização a fim de preservação. Tudo isso se enquadra dentro do conceito de sustentabilidade. Existem outras ramificações também, mas hoje nós vamos ficar com esses dois conceitos: reutilização de materiais e também formas de minimizar os impactos causados no meio ambiente por conta de estilos de vida muitas vezes exagerados. E quando nós pensamos em cidades do futuro, nós estamos pensando em municípios, em metrópoles, em megalópolis, capazes de produzir qualidade de vida, produzir bens de consumo, cada vez mais também pensando em maneiras de preservação ambiental. Primeiro foco do tema, cidades do futuro, que prezam pela sustentabilidade. Segundo foco, princípios da sustentabilidade. Eu tenho que abordar esses dois focos no meu tema para eu ter abrangência total do tema, tá? Se eu não conseguir abordar esses dois princípios do tema, esses dois focos do tema, eu serei tangente ao tema. Eu preciso ter a abordagem desses dois focos para ter a abordagem completa do tema.
e isso deve ser pensado desde a introdução do meu texto. Por que desde a introdução? Se vocês mencionam sustentabilidade somente no meio do texto, em algum dos parágrafos de argumentação, ou ainda na conclusão, pior ainda, é claro que eu não vou ter projeto de texto eficiente. Porque o foco dele é falar sobre sustentabilidade. Como eu vou utilizar esse conceito nos parágrafos posteriores à minha introdução? É importante eu ter a abordagem completa do tema desde a introdução para eu conseguir abordar assuntos pertinentes ao grande tema, abordar a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista sobre o tema abordado pela banca do vestibular, para que eu tenha projeto de texto eficiente, bem como abordagem completa do tema desde o início do meu texto. Então, prestem atenção aí. Para nós pensarmos nessa temática, eu utilizei esse livro aqui, ó, que aparece aqui na tela para vocês. É uma obra do filósofo... Fernandes, corta. É uma obra do filósofo alemão Hans Jonas, O Princípio Responsabilidade. Percebam que o próprio título do livro já prevê alguma coisa relacionada ao tema. E, obviamente, nós conseguimos pensar os princípios da responsabilidade, da sustentabilidade, por meio da obra desse filósofo alemão. Se eu vou fazer com vocês uma introdução filosófica, é claro que eu tenho que começar a minha dissertação abordando um filósofo. Lembrem-se, eu sempre vou indicar, professor, se eu comecei com um repertório sociocultural meu texto, eu posso abrir mão de apresentar um novo repertório sociocultural ao longo do desenvolvimento, ao longo da argumentação? Eu sempre vou dizer que não. Não é porque eu comecei meu texto apresentando um filósofo que eu vou deixar de citar qualquer outro especialista, ou algum dado estatístico, ou alguma obra artística. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma obra teatral, pode ser uma obra literária. Se o principal momento de defesa da minha tese é justamente a argumentação do meu texto, é claro que pelo menos em um parágrafo da argumentação é necessário que eu apresente um repertório sociocultural que confirme o tópico frasal do meu parágrafo e que está diretamente dialogado com a minha tese. Lugar de citação, verdadeiramente falando, é na argumentação do meu texto. Mas é claro que uma das formas de eu iniciar a minha dissertação é por meio de uma introdução filosófica. Se eu já utilizei esse filósofo no começo do meu texto, eu tenho que abrir mão dessa obra e apresentar um novo repertório sociocultural, porque também não adiantaria nada eu copiar e colar o mesmo filósofo, a mesma obra, a mesma ideia, sendo que eu poderia apresentar um outro repertório sociocultural que articulasse com a discussão que eu coloquei em pauta desde a apresentação da minha tese. Recapitulando, não utilizem a mesma citação utilizada para iniciar o texto de vocês lá na argumentação. Mudem de repertório sociocultural. A banca gosta muito disso. Vamos voltar então para a nossa introdução. Acompanhem comigo a leitura do primeiro período. É o momento em que eu apresento o meu repertório sociocultural, para que eu consiga configurar a minha introdução filosófica. Reparem aí, acompanhem a leitura. Hans Jonas, filósofo alemão, em sua obra O Princípio Responsabilidade, diz que o homem tem a responsabilidade de pensar nas consequências positivas e negativas do uso das tecnologias, sobretudo nos impactos ao meio ambiente. Percebam, pessoal, que eu já iniciei o meu texto apresentando o nome da obra, o nome do autor da obra, o nome do filósofo alemão no caso, e a ideia, né? Eu fiz uma paráfrase da ideia que ele apresenta, que dialoga diretamente com a questão da sustentabilidade. Só uma observação, embora a palavra responsabilidade apareça no título da obra e logo em seguida eu tenha colocado a palavra responsabilidade na mesma linha, o fato de essa palavra fazer parte do título não exclui a possibilidade de eu utilizá-la novamente no mesmo período ou ainda no mesmo parágrafo. Isso não dá repetição de termos. É claro que posteriormente, se eu for utilizar a mesma palavra, é bom que eu utilize sinônimos, tá? Eu também não vou ficar repetindo responsabilidade o tempo todo, tá?
fato de ter aparecido no título faz com que também eu possa colocar em algum momento do mesmo parágrafo. Isso não tem problema algum e posteriormente eu venha trocando por sinônimos, tá? Não tem problema. Comecei o meu texto com o repertório filosófico, agora eu tenho que contextualizar a questão das cidades do futuro, dando exemplos claros, verdadeiros de sustentabilidade, pode ser no Brasil e pode ser no mundo, uma vez que o tema da redação não pediu para eu falar especificamente do Brasil, como possivelmente seria no Enem. Raramente o Enem não coloca a palavra Brasil já no tema, tá? Mas o vestibular da FUVEST permite um pensamento amplo, não só brasileiro, como também em qualquer país inserido no mundo, não tem problema, tá? Agora eu vou dar exemplos de cidades que trabalham com o conceito de sustentabilidade e é claro que eu vou falar sobre os princípios e a importância disso na vida dos seres humanos, bem como dos demais seres vivos que compõem o planeta Terra. Acompanhe a leitura do segundo período em que eu contextualizo especificamente o tema dentro do contexto atual. Vejam aí, esse pensamento especializado reflete uma questão contemporânea fundamental, pois muitos líderes políticos promovem mudanças urbanas sem que sejam considerados os prejuízos ambientais e os desafios socioeconômicos. Ao mesmo tempo em que eu contextualizei a questão no mundo, mencionando alguns líderes políticos, eu problematizei, uma vez que eu afirmei que muitos não refletem sobre essa questão, sobre os prejuízos ambientais e sobre os desafios socioeconômicos, pensando no conceito de sustentabilidade. Problematizei a questão, agora eu vou dar outros assuntos referentes ao tema e exemplos de cidades consideradas cidades do futuro, cidades que têm responsabilidade ambiental e social. Vejam aí o terceiro período da minha introdução. Além disso, ainda que haja cidades comprometidas com a manutenção da qualidade do ar, como Curitiba, no Brasil, e as chamadas cidades do futuro, as quais conseguiram unir preservação ambiental com a modernidade, como Zurique, na Suíça, há municípios os quais negam políticas de redução de atividades prejudiciais à fauna e à flora, como São Paulo, a maior metrópole brasileira. Vejam, gente, eu dei exemplo de Zurique, eu dei exemplo de Curitiba como sendo cidades positivas que têm uma preocupação com o meio ambiente, muitas vezes copiadas por muitas outras nações ou grandes cidades em outras nações no mundo, e também dei exemplo de uma cidade que não pode ser considerada eficaz, como São Paulo, que tem, por exemplo, uma poluição do ar extremamente evidente, que tem problemas de mobilidade urbana, que tem problemas de favelização, que tem problemas de desigualdades sociais, que tem problemas de pessoas em situação de rua, enfim, nós poderíamos, tráfico de drogas, problemas com criminalidade extremamente evidentes nas ruas ou em regiões periféricas, enfim, problemas de falta de segurança pública bastante evidente também. Enfim, pessoal, uma cidade também que não pode ser considerada modelo. É sempre importante eu mostrar vários pontos de vista, mostrar uma refutação, né, que muitas vezes me ajudam a evidenciar aquilo que eu vou defender, a minha argumentação. A refutação também é importante, porque mostra que vocês têm conhecimento dos dois lados, embora transitem mais para um lado do que por outro. Esse tipo de abordagem mostra que vocês têm um pensamento amplo sobre o problema, problemas positivos, né? Questões positivas relacionadas ao tema e questões negativas também. Agora, gente, problematizei, contextualizei, já havia começado o meu texto mostrando um especialista, né, no assunto. Agora é o momento de apresentar a minha tese. É o meu ponto de vista mais evidente acerca de tudo aquilo que eu já apresentei ao longo da construção da minha introdução. Reparem no último período da minha introdução, que é justamente a apresentação da minha tese. Vejam aí. Em suma, a sustentabilidade deve ser pauta de todas as nações do mundo. Primeiro ponto de vista que eu defendo, sobre o qual eu vou argumentar ao longo do desenvolvimento do meu texto, porque não é mais uma questão de escolha.
é uma necessidade para a preservação da vida na Terra. Então vejam, eu estou mostrando que o meu pensamento é sensato, não porque eu defendo esse ponto de vista, não porque eu concordo com grupos que também defendem esse ponto de vista, porque é a única maneira de preservação da vida na Terra. É uma tese, pessoal, que é extremamente convincente. É muito difícil eu defender um ponto de vista, num caso como esse, que vá contra o princípio da sustentabilidade. Uma vez que, inclusive, eu teria fuga ao tema, porque a própria temática pede para vocês abordarem a questão dos princípios da sustentabilidade. Não foi feita uma pergunta. Vocês não têm o direito de negar que nações têm, caminhos para irem contra os princípios da sustentabilidade. Vocês têm que falar sobre esses princípios. E é claro, vocês têm que defendê-los. Somente assim nós conseguiremos manter a vida na Terra, preservar a vida na Terra. É isso que eu apontei na minha tese. A minha introdução está completa. A introdução estilo FUVEST, tá? A introdução filosófica está dada, está completa, não tem o que colocar nem o que tirar. É uma introdução, sem dúvida, nota máxima. Para nós finalizarmos a discussão, recapitulando, eu começo o meu texto com uma abordagem filosófica, depois eu problematizo a questão, depois eu contextualizo dando exemplos, os quais eu vou abordar ao longo do meu texto, tá? São apenas assuntos os quais serão desenvolvidos depois em cada tópico frasal de cada parágrafo e depois eu apresento a minha tese. Dá para fechar esse tipo de introdução em 4 períodos. Tem gente que faz apresentação filosófica, contextualização com problematização no mesmo período, depois a apresentação da tese em 3 períodos. Não teria problema nenhum. O meio da introdução, vocês que articulam da forma como vocês tiverem domínio linguístico para isso, domínio da pontuação para isso, e desde que vocês consigam sempre retomar conceitos, trocando por palavras sinônimas, justamente para vocês não caírem no critério de repetição, que representa um desvio da competência que avalia a adequação à norma padrão da língua portuguesa. Depois apresentem a tese, a introdução está pronta, e aí é o momento de começar a argumentar sobre isso. Não se esqueçam de, em um dos parágrafos da argumentação, apresentar um novo repertório filosófico pertinente e produtivo, tá? Não basta apenas deixar aquele lá na primeira linha e simplesmente esquecer de apresentar qualquer outro tipo de citação. É importante isso. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essa aula e as demais que eu já publiquei. E não se esqueçam de quem ainda não se inscreveu, se inscrever agora, assistir os outros vídeos, dar um like também nos outros vídeos e posteriormente ativar o sininho do canal para vocês ficarem atentos às próximas aulas. Beijo, pessoal! Até logo!